Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59, o canal aberto. E também estamos ao vivo pela internet, nas redes sociais, no Facebook do Verdade e Expressão, Facebook da TV Transamérica, pelo Instagram da TV Transamérica e pelo YouTube da TV Transamérica. Você pode participar conosco pelas nossas redes sociais ou então também pelo nosso WhatsApp, fazendo sua pergunta, seu comentário pelo 41 99 613 3677. Hoje o nosso tema central aqui do programa é o esporte, as políticas públicas em relação ao esporte, as ações, o desenvolvimento do esporte no estado do Paraná. E para tanto recebemos aqui o assessor técnico da Esporte Paraná, Thiago Campos. Boa noite, Thiago, uma honra recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Rafael, obrigado. Thiago, vamos falar um pouco antes de a gente entrar aí no trabalho que você vem desenvolvendo junto ao Esporte Paraná, falar um pouco sobre você, a sua formação em educação física, conta um pouco aí da sua carreira. Exatamente, sou formado em educação física pela PUC, né? Tenho pós-graduação em treinamento, em qualidade de vida, em prevenção ao uso de drogas. Fui concursado pela Prefeitura de Campina Grande do Sul. Posteriormente, fiz o concurso pela Prefeitura de Curitiba, fui concursado também. Trabalhei um bom tempo na SMELG, né, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Curitiba e Juventude. Comandei alguns projetos, né, pela Prefeitura de Curitiba, como o Festival Talento Jovem, no Departamento da Juventude, os eventos de lazer, né, do município de Curitiba, Jogos do Piá e assim por diante. E agora, com esse novo desafio aí no estado, né, um pouco maior, com esse desafio dos Jogos de Aventura e Natureza. E na experiência que você tem na sua carreira aí, ligada à área do esporte, antes de tudo do desempenho profissional, da excelência, a gente tem o conceito muito do esporte como saúde, como prevenção ao ser humano entrar na questão das drogas, a entrar em questões que não são saudáveis à vida. Você vê o esporte uma ferramenta fundamental nesse sentido? Com certeza, com certeza. O esporte como promoção social é um meio ímpar, né? De você tirar a criança, o adolescente das ruas, né? Que tem das drogas, e trazer para o lado do esporte, o lado saudável. E dentro desse tema ainda, demonstra-se essencial que o poder público tenha o mínimo de infraestrutura, principalmente nas escolas. Como que você que tem uma experiência vasta nisso daí, como que você vê, como você pensa que é viável se viabilizar essa infraestrutura? Porque a gente sabe que em muitos lugares no Brasil, infelizmente, não se tem uma cancha de futebol, não se tem um local ali para praticar esporte, e isso acaba com que a criança parta para um outro lado, né? Essa política pública de esporte das prefeituras, dos municípios, do estado, é essencial para que a gente tenha para que dê suporte, né, para essa criança, para esse jovem, para ele se desenvolver, tanto como pessoa, para tirar das drogas, não só na parte esportiva, né, para que ele se torne um bom cidadão. Então, a escola é muito importante, o esporte dentro da escola, né, como contraturno escolar, e é isso que a gente pensa no estado, né, trabalhar com o aluno dentro da escola, através do contraturno escolar, nas diversas modalidades esportivas, né. E como que surgiu esse convite aí para você estar atuando no Esporte Paraná? Eu trabalhei durante muito tempo, né, com o esporte na Prefeitura de Curitiba. Recebi o convite de escrever o plano de governo, né, para o atual candidato, para o atual governador, né, o Ratinho Júnior, e assumi esse desafio agora de encarar os desafios do esporte para o estado do Paraná. Para a gente falar bem aí da questão do esporte do Paraná, vamos tentar entender a estrutura, né,
o esporte está dentro de uma secretaria e o Paraná Esporte digamos, é uma pasta, é uma autarquia separada. Você podia explicar para a gente isso? Exatamente. Antigamente, a gestão anterior era a Secretaria de Esporte e Turismo. Agora, com a nova reforma, o esporte ele se adequou junto à educação, Secretaria de Educação, então virou Secretaria de Educação e Esporte, e a Esporte Paraná é uma autarquia ligada à educação. Como que é essa estrutura, em quantos, digamos, funcionários vocês são ali? Na Esporte Paraná, somos em torno de 110 funcionários trabalhando, né? Entre nós temos os nossos regionais, né? Distribuídos aí pelo estado, e o pessoal da sede aqui que planeja todas as ações do esporte para o estado. E a gente estava falando a questão da importância do esporte como política pública, e hoje qual que é o investimento que o governo tem em relação ao esporte no Paraná em geral? Você tem algum? O investimento ainda ele é muito baixo, né? Existem ainda muitas prioridades, né? Como educação, segurança, e o esporte ele acaba ficando um pouco para trás, né? De lado. Mas nessa gestão a gente está tentando, está batalhando para que isso mude, né? Para que a gente aumente um pouco o nosso orçamento, através de ações que melhore. Justamente a gente melhora a segurança, a saúde da população. Como diz até o nosso diretor-presidente, né, o Hélio Verbisky, que cada R$1 investido no esporte são 5 de economia na educação e na segurança. Tem o Instituto Paranaense de Ciência do Esporte. Você poderia explicar as atribuições, competências desse órgão? O Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, né, é o que faz o esporte do estado rodar, né? Através do Instituto a gente planeja todas as ações do esporte, todos os jogos oficiais do estado, agora com os jogos de aventura e natureza também. É o órgão que planeja todas essas ações de esporte, de políticas de esporte para o estado do Paraná. A gente está com os Jogos Pan-Americanos acontecendo e a gente vê aí o Brasil aí com certo protagonismo, né? Parece que vai fazer um papel melhor do que em relação aos outros Pan-Americanos. Você poderia citar aí paranaenses que estejam lá com certo destaque? São vários, né? A gente tem um programa chamado Programa Geração Olímpica, dentro do governo do estado, patrocinado pela Copel. E esse programa ele dá 1.252 bolsas para atletas e treinadores, né? São jovens promessas, né? A partir de 11 anos, e atletas de renome nacional e mundial. E para você ter uma ideia, 34 bolsistas a gente teve nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, que são bolsistas do programa Geração Olímpica, né? Antigo Talento Olímpico Paranaense. E como que consegue aderir a esse programa Geração Olímpica? Tem um requisito mínimo? Esse programa é através do ranqueamento das federações, né? As federações têm um ranqueamento, os destaques e as promessas, eles são entra-se, né, no projeto, com o projeto, e esses atletas eles são. Mas é um projeto do governo federal, no caso? Do governo do estado, através de um patrocínio da Copel. Copel. Exatamente. Você falou em quantos atletas hoje tem esse patrocínio? Temos 1.252 bolsistas, entre atletas e treinadores, né, e técnicos. Só no Paraná? Só no Paraná. Esse é um programa do estado do Paraná. E qual que é o subsídio que esse programa dá para o atleta, para o treinador? Ele dá bolsas, né? Bolsas atletas para eles treinarem e terem uma condição melhor de treinamento e poderem, né, desenvolver suas modalidades. E uma pergunta que é bem comum é o custeio porque assim a gente vê várias reportagens aí, né, em nível de outros canais como ESPN e tal, sempre que é necessário um patrocinador ou então, digamos, fazer uma vaquinha para conseguir com que o atleta vá participar de determinada competição internacional, nacional.
No caso do Pan-Americano, esse custeio aí, o governo dá? Como que funciona isso? Através da bolsa dos atletas, eles conseguem essa condição de viajar para competir nos jogos, né? Ter um ranqueamento melhor a nível nacional e a nível internacional, que é o que facilita eles até puxarem outros patrocínios para que possam custear essas viagens. E você que tem experiência, na sua opinião, você não vê que, infelizmente, o patrocínio só vem quando há, principalmente para os atletas de alto rendimento, infelizmente os patrocinadores acabam não investindo em atletas que não tenham esse certo destaque? Até o programa, né, do Geração Olímpica, que é patrocinado pela Copel, tem esse diferencial, né, que ele busca jovens promessas a partir de 11 anos. Então ele não vai diretamente no alto rendimento. Tem também, patrocina atletas de alto rendimento, mas ele começa lá na base, lá com a criança de 11 anos, através de várias modalidades esportivas, né. E vocês têm, digamos assim, a gente sabe que tem aí os Jogos de Aventura e Natureza, que nós já vamos falar daqui a pouco, mas quais as outras ações ou futuras ações que tem planejado pelo governo do estado em relação ao esporte? Nós temos até, aproveitando, falando do Geração Olímpica, né, de bolsas, a gente tem também a ProEsporte, que é a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Então essa lei, o edital ele vai sair em breve, né, da Lei de Incentivo ao Esporte, e as instituições elas podem inscrever projetos para buscar patrocínios através do ICMS das empresas. A partir do momento que são aprovadas pelo governo, né, através da lei de incentivo, elas podem buscar patrocínio no ICMS nas empresas. E essa lei aí vai ser, o próprio governador vai apresentar, vai encaminhar para a Assembleia, não tem... Essa lei já é aprovada. Já está aprovada? Já é aprovada. Já é aprovada, agora vai ser o edital para que as instituições elas coloquem regulando seus projetos. Isso, no caso. Exatamente. Além disso, a gente tem todos os jogos oficiais do Estado, né? Temos os jogos escolares, os jogos abertos, os jogos da juventude, os jogos paradesportivos, os jogos universitários. Tem a Operação Verão, que esse ano vai ser potencializada, já vou antecipar aqui que vai se chamar Verão Maior, que atende os veranistas, né? Esse ano, não só no litoral, a ideia é que a gente leve para outros locais do estado, né? Locais que tenham água, que tenham as praias artificiais, como Porto Rico, a Costa Oeste, lá na Santa Teresa de Iguaíra, a Foz do Iguaçu, né? Que é banhada pelo Lago de Itaipu. Em relação a esses jogos abertos, vamos falar desses jogos, então, para a gente detalhar bem, que a ideia do programa hoje é detalhar bem toda a questão do esporte no Paraná. Jogos abertos, porque a gente vê muito na televisão ali, jogos abertos, jogos escolares. Como que funcionam os jogos abertos? Quais as modalidades, quem pode participar, o investimento? Os jogos abertos eles são disputados entre seleções dos municípios, é adulto, então já é um nível mais elevado o nível da competição é mais elevado porque são atletas profissionais e adultos já competindo. Eles levam cerca de 20 mil pessoas, né, por ano. As finais esse ano da Divisão A vão ser em Toledo, em outubro, e as finais da Divisão B em Ivaiporã no final de agosto agora. E quando que começam os jogos? O calendário dele? Os jogos ele vai percorrendo durante o ano, né? A gente tem as fases regionais, fases macro-regionais, até chegar nas fases finais. E quais modalidades que são? São várias modalidades, né? Que as modalidades mais tradicionais, né? Futebol, futsal, voleibol, basquetebol, handebol, todas essas modalidades. Mas esporte individual tem? Tem também, atletismo, tênis de mesa. Basicamente segue ali as modalidades olímpicas. E quem coordena tudo isso é o Esporte Paraná. Toda a Esporte Paraná. A gente tem o departamento, né, de jogos de alto rendimento, temos o departamento de desporto escolar, temos o departamento agora de inovação e desenvolvimento, onde estão os jogos de aventura e natureza, departamento socioesportivo, que é a parte de lazer, que entra o verão. Então, a Esporte Paraná é dividida em alguns departamentos ali que tocam essas ações. E daí são duas divisões, no caso, A e B. A e B, né? A divisão A são a divisão mais forte. Quantos municípios estão na divisão A? Se não me engano, são 32 municípios. Eu tenho que... daí na B são os demais? Daí. Exatamente, são os demais municípios que compõem, né? São os municípios mais fortes vão para A, os municípios mais fracos vão para B. Mais fracos ali, né?
Mas daí, no caso, quem manda, quem forma as seleções, tudo é o município? Como que funciona isso? Ele que... Seleções do município. Do município. Do município. A gente começa lá nos jogos escolares, né? Da base, e vai subindo. Passa por jogos universitários até chegar nos jogos abertos. Tá. Daí, você falou dos jogos escolares, então os jogos escolares, o próprio nome diz que são as seleções das escolas, as escolas públicas, no caso? Exatamente. Os jogos escolares eles são disputados entre as escolas, não só públicas, como todas as escolas particulares também. Esse ano foram 75 mil crianças, né, participaram dos jogos escolares esse ano. A fase final está acontecendo, de 15 a 17 anos, está acontecendo agora. Né, essa semana toda, a abertura foi sábado. 15 a 17 anos. 17 anos. Que é a categoria A, né? Começou sábado agora, vai até o final da próxima semana, está acontecendo em Foz do Iguaçu. E quais as idades que pegam os jogos escolares? A gente tem a de 12 a 14, né, que vai acontecer em Apucarana, a final daqui a algumas semanas, de 12 a 14 anos, e de 15 a 17. Essa é a idade dos jogos escolares. E também é aquele calendário desde o início do ano? Desde o início do ano, a partir de competições regionais, macro-regionais, até chegar... Uma curiosidade, quantas escolas? É muito no total? Você tem esse dado? É muitas escolas. Praticamente todos os municípios participam, né, dos jogos escolares do Paraná. São 75 mil alunos que participam dos jogos nas diversas modalidades. E as modalidades são coletivas, individuais, temos ciclismo, temos tênis de mesa, futebol, futsal, vôlei de praia. As modalidades também que seguem ali o padrão olímpico, né? Uma pergunta que eu não fiz em relação ao aberto, o escolar, e também já serve para o universitário, tem algum tipo de premiação? Premiação, troféu e medalhas. Troféu e medalhas. E em relação aos universitários, são, no caso, ao ensino superior. Superior. Então, a gente segue uma lógica, né? Começamos os jogos escolares, passamos para os jogos universitários, que são as pessoas que estão cursando o nível superior, né? São seleções das universidades. Esse ano, 2.500 atletas disputaram os jogos universitários, 20 instituições de ensino, que aconteceu em Maringá em maio. Os jogos universitários esse ano já aconteceram. 20 instituições disputaram. Então é mais enxuto, no caso. É um pouco mais enxuto, né? Que daí infelizmente o esporte universitário ele ainda é muito não digo fraco, mas ele é um pouco desenvolvido ainda no Brasil. Né? Não tem essa prioridade nas universidades. Exatamente, não é prioridade o esporte nas universidades, ao contrário dos Estados Unidos, né? Que o esporte universitário lá é extremamente forte e o atleta profissional sai do esporte universitário. Né? Então é uma cultura que a gente gostaria muito de mudar e potencializar o esporte universitário aqui no Paraná. Agora você tocou numa questão interessante. Você falou dos Estados Unidos, o atleta profissional, por exemplo, o NBA, né, que a gente vê aquele caso mais clássico, sai da universidade. Por que dá certo dessa maneira a saída, a formação ser da universidade, na sua opinião? O investimento lá é muito grande na área do esporte, né? Desde o esporte escolar, passando pelo esporte universitário, até chegar no profissional. Para você ter uma ideia, o esporte universitário lá ele é transmitido em rede nacional. Sim. A NBA, a NFL, que é o futebol americano, né? Eles investem muito nisso, investem muito no esporte escolar, que é o grande segredo do sucesso nos Estados Unidos, lá dos americanos, né? Por isso que eles são uma potência mundial nesse aspecto. E tem, nos jogos universitários, tem, inclusive, uma visibilidade muito grande, né? Principalmente nas cidades, né? Quando tem as competições lá nos Estados Unidos, Sim, que não há a mesma visibilidade aqui, por exemplo. Exatamente. O desporto universitário lá é praticamente profissional, né? Ele é transmitido em rede nacional, passa para os atletas, eles já têm um status enorme, né? Acontecem os drafts, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos, os grandes clubes eles vão lá pinçar os atletas universitários. Então é uma cultura que o brasileiro poderia adquirir, né? Mais investimento na área do esporte escolar e universitário. E aqui é o contrário, como você estava falando,
A universidade já não... Exatamente. O esporte escolar ele vem forte, mas o universitário ele já não é tão forte assim. Será que saiu da escola dispersa, né? Dispersa um pouco. Que essa cultura que, na minha opinião, eu acho que deveria ser mudada. Né? Investir mais o investimento grande no esporte escolar e universitário para que esse universitário ele possa seguir carreira ou na sua faculdade, no curso que ele está fazendo ou como atleta, né? Então, esse ano, até os Jogos Universitários, eles foram um pouco mais potencializados. Ele vinha numa decadência muito grande. Esse ano a gente teve uma ascensão, né? 20 universidades participando. E a ideia para os próximos anos é a gente aumentar isso aí. Um outro aspecto interessante e que vai ter o encerramento desse torneio, né? Dia 10 de agosto, no estádio Vila Olímpica. Eu estava olhando o calendário aqui, que eu achei bem interessante, que é a Taça das Favelas, né? Que é organizada pela Central Única das Favelas, masculino e feminino. E me parece que teve um grande sucesso aí esse projeto. Exatamente, é um projeto bem legal que a Esporte Paraná está apoiando, né? Que é a Taça das Favelas. Até uma curiosidade, ano passado eu fui treinador de uma equipe da Taça das Favelas ano passado e fomos vice-campeões. Qual equipe? A Vila Leonice, Instituto Shogun Rua. E esse ano a Esporte Paraná apoiando a Taça das Favelas, bem mais potencializada que ano passado, né? Está tendo um apoio muito grande, um apelo muito legal, porque é um projeto excelente, né? De tirar o jovem, vem daquele... de encontro ao que a gente vinha falando da promoção social, tirar o jovem, dar uma perspectiva para o jovem, de ele participar de uma competição, de ter a possibilidade, vários olheiros, né, sempre presentes, né, nos jogos, tentando buscar alguns atletas que podem ter um potencial grande. Tem idade na Taça das Favelas? Tem de 12 a 17 anos. 12 a 17 anos. Então é bem a área da formação do atleta ali, né? Que o atleta está se formando. E é o sonho para muitos meninos, né? Jogar num estádio profissional, por exemplo. Eles tiveram abertura na Vila Olímpica do Boqueirão, vão ter também as finais num estádio. E participar de tudo isso, né? Para o jovem, para a criança, é muito importante essa vivência no esporte. E quem que patrocina isso, faz o investimento? Esse é uma parceria da CUFA, né? A RPC está apoiando também, e a Esporte Paraná, né? Apoiando bastante essa ação. E quantas equipes tiveram aí? Você tem? Tiveram muitas equipes esse ano, são várias equipes, eu não tenho o número certo aqui. Mas a duração é quantos meses? A duração é de 2 meses. 2 meses. Vai terminar final de agosto agora. Vai ter a final da Taça das Favelas. Que dia 10 de agosto no estádio Vila Olímpica. Isso, se não me engano é dia 10 de agosto, agora você me pegou. Porque 10 de agosto é a abertura dos Jogos de Aventura e Natureza, né, no litoral. Eu acho que é dia 24, tem que conferir 24, isso aí. 24, talvez. Legal. Isso daí começou ano passado, segunda edição. Você acredita que com o desenrolar aí a tendência é crescer e ter um investimento maior? Com certeza. A Taça das Favelas está evoluindo muito, né? A Taça das Favelas do Rio de Janeiro, esse ano foi televisionada e em rede aberta. E em São Paulo também. Em São Paulo, a Taça das Favelas, ano passado, levou 30 mil pessoas para o Pacaembu. E a Taça das Favelas do Rio de Janeiro, até as notícias estão correndo aí, um atleta da Taça das Favelas assinou um contrato com o Flamengo agora, né? O Flamengo foi lá, buscou o menino e ele já está treinando nas categorias de base do Flamengo. E a ideia é aqui no Paraná também movimentar tudo isso, né? Através da Central Única das Favelas, junto com a Esporte Paraná, e potencializar tudo isso para que a gente tenha também essa grande expressão nessa competição. Você tem uma pergunta aí para fazer ao nosso entrevistado? Vamos lá. Sobre a Esporte Paraná, né? Ela vem trabalhando em conjunto com a Alep, se ela vem trabalhando em conjunto com a Alep, se eles estão de olho nos projetos legislativos direcionados ao esporte. Com certeza. A Alep tem a comissão de esporte, né? A gente está em constante conversa com eles,
Inclusive o projeto Geração Olímpica, o Pro Esporte, a gente está tendo um apoio muito grande dessa comissão de esporte da Alep, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, os projetos de incentivo ao esporte, eles estão em perfeita sintonia entre a Esporte Paraná e a comissão de esporte da Alep. Tem mais uma, Pedro? Ou é só isso? Tem uma que o Sérgio Leite mandou para nós. Então, pode fazer a pergunta do nosso telespectador e amigo Sérgio Leite. Vamos lá. Quais são os incentivos técnicos, administrativo, jurídico para que a Secretaria de Esporte do Paraná dá para as artes marciais, taekwondo, hapkido, karatê, judô, entre outras? A arte marcial, a gente está trabalhando muito em cima das artes marciais, até se vocês puderem acompanhar no site da Esporte Paraná, o nosso calendário de eventos do ginásio do Tarumã, muitas competições de artes marciais estão acontecendo. Estamos dando todo o apoio necessário a todas essas modalidades. E o bacana é que a Esporte Paraná esse ano vai inovar. Então, os jogos abertos, onde aconteciam as competições de judô, ao mesmo tempo que as outras modalidades, nós vamos criar o JAPS Combate. Então, vai ser um Jogos Abertos do Paraná apenas de artes marciais. Vamos reunir todas as artes marciais juntas para fazer um grande evento de artes marciais. Como se fosse um torneio, digamos. Como se fosse um grande torneio, cada modalidade no seu espaço, né? Mas apenas de artes marciais. E tem uma pergunta aqui em relação, eu acho que é do Sérgio Leite também, qual o apoio técnico que o Esporte Paraná dá aos municípios da região metropolitana de Curitiba nas diversas modalidades de esportes, entre elas o futebol e o voleibol. Eu estendo não só a região metropolitana, mas no Paraná em geral. Qual o suporte que vocês dão para as prefeituras? A Esporte Paraná dá todo o suporte, né? A gente apoia, tem todos os jogos, né, regionais aí que é tocado pela Esporte Paraná, assim como apoio com materiais esportivos, apoio institucionais. A gente recebe muito lá os secretários de esportes e prefeitos dos municípios, né? E tenta apoiar da melhor forma possível, de todas as formas, na verdade. Legal, então vamos falar um pouco aqui do 10º, acho que é o 10º Jogos... É o primeiro. É o primeiro? É o primeiro. Primeiro? Desculpe, que estava um X aqui, eu achei que era 10º. Primeiro Jogos de Aventura e Natureza, aqui no estado do Paraná. Gostaria que você... falasse aqui, eu estou aqui com o folheto de divulgação aqui, né? Que fala aqui, 26 cidades, 3 regiões, 29 modalidades, 5 etapas. Então, parece ser aqui um evento bem grande que vai, digamos, movimentar o estado do Paraná. Exatamente. Essa é a grande inovação esse ano, né, no esporte do Paraná, que são os Jogos de Aventura e Natureza. É uma ideia própria do governador Ratinho Júnior, né, que passou essa atribuição ao nosso diretor-presidente Hélio Virbisky, para que através do esporte fosse movimentado turisticamente e economicamente os municípios. Então é o caso, por exemplo, do litoral, que a primeira etapa vai acontecer no litoral, dia 10 de agosto. Já chegou até uma pergunta aqui, quando começam os Jogos da Aventura e Natureza e qual local? Dia 9 de agosto sexta-feira. Sexta-feira, a gente já tem algumas modalidades acontecendo no litoral, que é o mountain bike. E no sábado a gente vai ter um grande show de abertura, né, dos Jogos de Aventura e Natureza. Vão ser 3 bandas, vai ter a banda Milk and Blues, a banda Denorex 80, a banda que voa, é uma banda que toca suspensa, não guindaste. Teremos um espaço lá com food trucks, uma praça de alimentação, parede de escalada, vai ter balão para a comunidade. Então, tudo isso gratuito em Matinhos, vai acontecer na rotatória de Matinhos. Essa é a abertura dos jogos. A partir de que horário vai ser isso? Começa a partir das 13h30. 13h30. 13h30 é a abertura dos jogos. E do dia 9 ao dia 18 vão acontecer todas as modalidades esportivas. Ali no litoral? Ali no litoral. Essa primeira etapa no litoral, eu estava até comentando que o litoral em agosto, existe um estudo que é o período de menor frequência turística. É o mês de agosto. Então, a ideia é levar os jogos, movimentar o litoral nesse período para desenvolver o turismo, desenvolver economicamente todo o litoral do estado, né?
Além do litoral, que vai de 10 a 18 de agosto. Só fazendo um parênteses, no litoral vai pegar todos os municípios, as modalidades ali, Pontal do Paraná, Todos. Matinhos, Paranaguá. Todos os municípios. A gente vai trabalhar com Guaratuba, Morretes, Antonina, Pontal Morretes, do Paraná, Guaratuba, Matinhos, Guaraqueçaba. Então, todos os municípios estão contemplados aí, vão participar dos jogos, através de modalidades. É importante dizer que são modalidades de competição, modalidades de apresentação e modalidades para a comunidade. Modalidades são oficinas para a comunidade. Então, vamos trazer atletas de alto rendimento, né, para competir em algumas modalidades. Vão ter modalidades visuais para as pessoas assistirem e modalidades que a comunidade, as pessoas vão poder ter uma vivência lá, tudo isso gratuitamente. E daí, primeira etapa litoral, você estava falando até o dia 18 de agosto, né? Isso, de 10 a 18 de agosto, a primeira etapa no litoral. Porque aqui está dizendo 5 etapas, daí você pode continuar aí. 5 etapas. Em agosto, setembro, nós vamos para a região dos Lindeiros, que é a costa oeste do estado, né? Vamos trabalhar de Guaíra a Entre Rios do Oeste com uma etapa. Em setembro mesmo, já final de setembro... Que dia que começa daí só? Setembro, nós temos de 7 a 15 de setembro. 7 a 15 de setembro. 7 a 15 de setembro, de Guaíra a Entre Rios do Oeste. E de 28 de setembro a 6 de outubro, de Santa Helena a Foz do Iguaçu. Daí é a terceira etapa. Daí. É a terceira etapa. A quarta etapa, voltamos ao litoral em outubro, de 19 a 27 de outubro, com mais modalidades, né? Dentro dessas 29 modalidades que a gente tem, vamos trazer uma etapa do Campeonato Mundial de Beach Tênis, que vai acontecer em Caiobá. Vão ser montadas 28 quadras, vindo atletas de alto rendimento da modalidade do mundo inteiro. E finalizando a última etapa, a quinta etapa, na região de Angra Doce, que é o norte pioneiro, região de Carlópolis, Ribeirão Claro, Jacarezinho, Siqueira Campos e Salto de Tararé. E como que funciona esses jogos? Tem digamos assim, um ranking? Cada etapa tem uma pontuação? Né? Vai ter... Quem participa da primeira etapa necessariamente participa de todas? Você podia explicar isso? Exatamente. É uma particularidade de cada modalidade. Como que funcionam os jogos? Os jogos é uma parceria entre o governo do estado, as prefeituras e as federações. As modalidades, elas são geridas pelas federações. Então, algumas modalidades, um exemplo, o vôlei de praia, transformou os Jogos de Aventura e Natureza como circuito paranaense de vôlei de praia. Então, todo o circuito paranaense vão acontecer dentro dos Jogos de Aventura e Natureza. É cobrada uma taxa de inscrição. Essa taxa de inscrição, 100% dessa taxa ela é revertida em premiação. E os atletas percorrem todo o circuito, né? Que são as 5 etapas. Já outras modalidades que não cobram inscrição, a premiação é com troféu e medalha, e daí é por etapa, né? Por etapa. Exatamente. Interessante. Estão perguntando aqui, esse evento que vai ter agora na dia 10 de abertura, com show, tudo, onde que vai ser ali, Matinhos? Vai ser na rotatória de Matinhos, na Avenida Paranaguá ali. Estão perguntando se é centro de Matinhos. É bem na chegada de Matinhos, na rotatória de Matinhos, Avenida Paranaguá, tem um espaço grande ali, bem na beira da praia, que a gente vai montar toda essa estrutura, né, com palco. É até importante dizer que é uma parceria grande, né, a Esporte Paraná está encabeçando esse projeto, mas é um projeto de governo. Então, o pessoal da cultura está envolvido, o pessoal do desenvolvimento sustentável estão envolvidos, a Emater está envolvida. Então, várias ações paralelas às modalidades esportivas vão acontecer ao mesmo tempo. Então, plantio de árvores e preservação do meio ambiente, palestra de desenvolvimento sustentável, a Celepar vai fazer algumas ações de tecnologia. Então, várias ações vão acontecer ao mesmo tempo. E junto ao show, né, os shows que vão acontecer, vamos ter balão, parede de escalada, um simulador de parapente. Tudo isso são atrações, né, para a comunidade prestigiar no dia 10. E qual que é a expectativa, principalmente dos municípios ali, dos prefeitos ali no litoral, no que se refere à movimentação de pessoas circulando ali no litoral? Eles têm alguma expectativa? Não, os prefeitos... Os municípios como um todo estão extremamente animados, né? A parte hoteleira, a parte de gastronomia, eles estão preparando pacotes, inclusive, para que as pessoas vão, né, acompanhar os jogos.
E a gente está só de atletas, a previsão é que a gente leve nesse período de 10 a 18 de agosto 3.000 atletas. 3.000 atletas. Só atletas, né? Isso, os atletas levam os familiares, sim, tem o pessoal do próprio município, tem o pessoal que gosta de acompanhar as modalidades. Então, cerca de 10 a 15 mil pessoas vão circular no litoral nesse período aí, movimentando, né, a parte... E no geral, no Paraná, no interior ali, que você acredita aí que vai movimentar? Também, a gente quer movimentar. A região de Angra Doce, por exemplo, é uma região extremamente bonita, né, do nosso estado, que é pouco conhecida. A região de Carlópolis, Ribeirão Claro, ali, faz divisa com São Paulo, existe a represa de Chavantes, e já tem hotéis, resorts construídos lá, e é uma região pouco conhecida. Então, a ideia dos Jogos é desenvolver turisticamente essas regiões e mostrar, tanto para a população do Paraná como para todo o Brasil, as belezas que a gente tem no Paraná. Interessante, então, esses Jogos aí devem movimentar aí... É o principal projeto do Esporte Paraná para o segundo semestre. Isso, para esse ano é o principal projeto que a gente está batalhando aí para que tudo aconteça da melhor forma. Uma outra questão que eu gostaria de abordar com você é em relação à participação feminina no esporte. Eu estava vendo aí esse final de semana, a seleção brasileira de futebol feminino apresentou uma treinadora estrangeira para comandar a seleção. E a gente vê também... como exemplo, a falta de estrutura aí dos clubes femininos, né, por conta da falta de investimento. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Eu gostaria que você falasse o porquê, né, na sua opinião, o que deve ser feito para que a mulher em geral tenha uma possibilidade maior de participação no esporte. A participação feminina é essencial, né? Até trazendo aqui para o nosso estado, todas essas modalidades que acontecerão nos Jogos de Aventura e Natureza, teremos modalidades tanto no âmbito masculino quanto no âmbito no âmbito feminino. E é extremamente importante a igualdade, né, de condições para o esporte, tanto no masculino quanto feminino, quanto no paradesporto também. Essa igualdade ela tem que acontecer. O futebol, especificamente, né, ele é um pouco, o feminino, ele é um pouco mais descriminalizado, né, erroneamente, porque hoje o futebol feminino vem trazendo muitas alegrias para os brasileiros, aí, as seleções femininas. A gente teve a Copa do Mundo aí que eu acredito ser um divisor de águas agora na parte de investimento, né, no futebol feminino. Eu estava vendo que todos os clubes, parece que, não sei se esse ano, ano que vem, da Série A do masculino são obrigados a ter... Exatamente. O time feminino disputando time também. Feminino, exatamente. Então, acredito que essa Copa do Mundo aí, com o investimento que teve, com a visibilidade que teve, vai ser um divisor de águas aí na área do esporte feminino. Teve até um caso de um clube, se não me engano, o Clube Feminino do Esporte Recife, que só tinha uma pessoa na comissão técnica, que era treinadora, preparadora física e fazia tudo. É o amador, né? Não chega a ser o profissional, né? A gente tem uns investimentos tão altos aí no futebol masculino, que é a paixão nacional, né? E não vejo diferente do feminino também, né? Ser uma paixão aí e ser mais profissionalizado. O que precisa é profissionalizar. Como você disse, é inadmissível uma pessoa ser o treinador e o roupeiro ao mesmo tempo de uma equipe profissional de alto renome, como é o Sport Recife, por exemplo. Agora, indo para um outro assunto que a gente viu que cresceu muito, principalmente no Brasil em geral, mas aqui em Curitiba a gente vê que cresceu muito a questão da corrida de rua, né? Você falou aí no início do programa que você trabalhou bastante na SMELJ. Então via muito aquele trabalho da organização das corridas de rua, e hoje a gente vê aí, você chega no final de semana, você tem 3 corridas para ir no final de semana. E como que você vê esse desenvolvimento aí em relação às corridas de rua? Logicamente que não é um investimento barato. Se você for participar de toda a corrida de rua, querer se inscrever, se torna um investimento caro. Mas por outro lado, há quem diga que correr não é barato, né? Porque você só precisa ter um tênis
e, e uma roupa para... Exatamente. Mas o desenvolvimento da corrida de rua, eu vejo de uma forma muito positiva, porque o brasileiro ele se conscientizou de que ele precisa fazer uma atividade física. E a corrida de rua é a atividade física mais fácil que ele pode fazer, né? Ele coloca, como você falou, ele coloca um tênis e sai correndo. Então, esse desenvolvimento das corridas de rua, e como todo mundo gosta de correr, gosta de ter um grupo, gosta de competir, então essas corridas de rua aí incentivam as pessoas a praticarem atividade física e terem uma vida mais saudável. Eu não sei se você se tem algum outro esporte que cresceu tanto, né? Principalmente a nível de consumo para a própria saúde mesmo, né? Que a gente vê pessoas praticando outros esportes, mas me parece que a corrida de rua é o que mais tem, digamos, atraído as pessoas. Você falou também uma outra modalidade que tem atraído. A corrida de rua agora é uma febre, né? Tem todas as assessorias esportivas agora, né? Que dão assessorias para os atletas e para os praticantes da modalidade. Um dado curioso até dos Jogos de Aventura e Natureza, foram abertas as inscrições da corrida de rua. Em 30 minutos, 500 inscrições foram feitas para competir em Pontal do Paraná, que vai acontecer dia 18 de agosto, a corrida de rua em Pontal do Paraná, dentro dos Jogos de Aventura e Natureza. Então, em 30 minutos, 500 inscrições foram feitas. É uma coisa incrível, né? 9h30 da noite, se não me engano, a federação me ligou, abri as inscrições. 10 horas, fechamos as inscrições. Então, é uma loucura. E a outra modalidade que vem se desenvolvendo muito é o beach tênis. O beach tênis é uma modalidade que as pessoas estão criando gosto pelo esporte e vendo isso, né, Esporte Paraná, em parceria com a federação, também vai trazer essa etapa do Campeonato Mundial de Beach Tênis em outubro, aqui para o litoral, para que as pessoas venham e entendam um pouco mais da modalidade, né? E vão vir pessoas do mundo inteiro aqui, atletas de alto renome. Outra modalidade que é muita febre aí é o tal do CrossFit também, né? O pessoal... CrossFit, exatamente. Tem o pessoal praticado muito. O pessoal cansou um pouco da musculação tradicional, né? Do peso ali, do dia a dia e agora está migrando para o CrossFit. Agora, você que é profissional da área, sabe bem que também a gente tem que alertar que muita gente começa muito, digamos, afobado, tal, né? É sedentário e quer já, na primeira semana, tá voando, né? O que você indica aí para quem não faz atividade física nenhuma e quer começar a praticar? Quais os cuidados que tem que se tomar? Primeiramente, é muito importante a orientação de um profissional capacitado, né, na área de educação física, um treinador próprio da modalidade que a pessoa vai procurar. Então, isso é essencial para que ele tenha um bom desempenho e busque seus objetivos, né? O apoio de um profissional é extremamente essencial. E também a questão que é fundamental ainda, que às vezes a pessoa não quer ser um atleta de alto rendimento, mas tem um objetivo lá, né? Em relação à questão da alimentação, o que você indica? Você indica nutricionista? Tem um tipo de nutricionista específico que se deve procurar? Esse conjunto do profissional de educação física, com nutricionista e um profissional da saúde também, que é muito importante citar para que essa pessoa faça todos os exames, tenha todos os exames em dia para praticar atividade física, né? Para minimizar o... Eu, por exemplo, já presenciei uma vez, quando eu corria, né? Uma pessoa infartou no meio da corrida. E era uma pessoa que tinha já ela já tinha um histórico de corrida, mas de repente era algum problema genético, algum problema que tinha, por não ter feito aqueles exames de rotina, de repente não detectou e continuou, né? Exatamente. Que a gente vê isso com um atleta profissional, né? Com certeza, que está no dia a dia treinando ali, né? E é importante citar isso também, os exames estarem em dia e o atleta não ir além do que ele pode, né? Ele tem que... É uma caminhada, é um processo que ele tem que fazer para que ele chegue no seu ideal, no que ele busca, né? Não da noite para o dia ele querer já buscar o seu resultado e ir além do que ele pode. E
você indica, assim, quantas vezes por semana é o ideal a atividade física? Depende muito da modalidade esportiva, né? O perigo está no atleta do final de semana, né? Sim. Aquele atleta que ele tem uma alimentação não adequada e que no final de semana vai lá jogar sua bolinha, tomar sua cerveja e não vai ao médico, não tem esses exames constantes. Então, esse é o perigo. A atividade física, ela não tem... A ideia é que se pratique todos os dias, né, de alguma forma, através de modalidades de lazer. O importante é as pessoas procurarem o que fazem bem a elas. E porque assim, se indica muito de fazer no mínimo 3 ou 4 vezes por semana para que o organismo funcione aí. Exatamente. A pessoa que busca um emagrecimento, né, é importante que faça pelo menos 4 vezes por semana atividade física. Repito, né, acompanhada de um profissional de educação física que tem todo um estudo, que sabe o que ele está fazendo, para que essa pessoa obtenha os objetivos. E outra situação é que muitos buscam a atividade física como uma forma de desestressar, de dar uma desligada, e que isso funciona? Funciona, com certeza. A atividade física, o esporte em si, ele alegra as pessoas, né? Então é uma coisa que a gente até brinca lá no Esporte Paraná, né? A gente leva a notícia boa para as pessoas, porque o esporte ele integra, o esporte ele ajuda, o esporte previne na saúde. Então o esporte tem todas essas vertentes aí para ajudar as pessoas, tanto na parte de física quanto na parte... E esses jogos de aventura e natureza abrange todo que é tipo de atleta, como que é só os mais... Todos os atletas. A gente vai trazer atletas de alto rendimento, né, nas modalidades de competição, do Paraná inteiro e alguns de fora do Paraná e do Brasil. São várias modalidades. Aqui tem pesca esportiva, bodyboard, canoagem, atismo, triatlo, beach soccer, beach tênis, futevôlei, balonismo, parapente, paraquedismo, surf, vôlei de praia, mountain bike, cicloturismo, jeep, rally, corrida de rua, slackline, escalada, skate, rugby, corrida de aventura, cross country, hand beach. Então é muita modalidade aqui que vai ter, né? São 29 modalidades, 29. Né? Modalidades de, como a gente diz, modalidades de terra, ar e água. Então, dentro dessas modalidades, a gente tem essas modalidades de competição com atletas de alto rendimento, mas modalidades para a comunidade, aquelas pessoas que elas têm curiosidade, né? Porque essas modalidades não são modalidades do dia a dia das pessoas, né? Como o futebol, o basquetebol. Talvez só corrida aqui que o pessoal conhece mais. Aí, exatamente. Essas são modalidades ligadas à aventura, né? À natureza. E a gente tem essa possibilidade que as pessoas conheçam. Inclusive, os jogos de aventura... Ele acontece de sábado e vai até domingo da semana seguinte. Então, nos finais de semana, acontecem essas competições, essas modalidades de apresentação e para a comunidade. De segunda a sexta-feira, durante as semanas, nós levaremos as escolas dos municípios para os locais onde estão acontecendo essas competições, para as crianças terem a vivência dessas modalidades, né? Que são modalidades que nas escolas elas não têm muito acesso. A gente vai ter esse evento no dia 10 de inauguração, que você falou que tem alimentação, food truck. Fora esse dia aí, vai ter algum atrativo estão perguntando aqui de alimentação, fora do dia 10 aí? Tem todo dia 10 e dia 11, né? A praça de alimentação vai estar lá no local da abertura. E a partir daí os restaurantes dos municípios, nessa primeira etapa no litoral, os restaurantes estão fazendo promoções para as pessoas que estarão presentes. E além da parte de alimentação, durante a semana também vamos ter oficinas culturais, oficinas de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável. É interessante, na verdade, procurar de repente a programação local, né? Quem, por exemplo, for... Isso, a gente tem o site para quem quiser se inscrever nas modalidades, né? Dá para se inscrever ainda? Ainda dá para se inscrever no site da Esporte Paraná. E teremos um site que entrará no ar agora, que é o jogosaventuranatureza.com.
Aí, nesse site, a gente vai ter lá todas as modalidades, todo o calendário, a programação esportiva, todos os restaurantes credenciados, toda a rede hoteleira onde as pessoas podem se hospedar. Então, vai ser um site bem completo também para que as pessoas possam, os turistas, né, possam visitar os locais e terem um suporte para onde eles possam. Esse site, você acredita que quando que vai entrar no ar? Acredito que na quinta-feira. Quinta-feira. Esse site ele é voltado ao Esporte Para o Paraná evento. Para o evento, é voltado para o turista, né? O da Esporte Paraná é voltado para o atleta, onde o atleta pode se inscrever para as modalidades, tem os regulamentos das modalidades. E esse da aventurinatureza.com ele é voltado pro turista. Então lá vão ter notícias das modalidades, os resultados, a rede hoteleira, os restaurantes, os shows que vão estar acontecendo durante esse período. Você falou de show na abertura aqui no litoral. E no interior vai ter atrativo? Também. Artístico? Todas as 5 etapas vão ter suas aberturas, né? Essa primeira abertura aqui no litoral, ela é mais potencializada, porque é a abertura, a primeira abertura dos Jogos de Aventura e Natureza, mas as outras 5 etapas também. Inclusive a próxima etapa, que é a segunda etapa, dia 7 de setembro, ela coincide com o aniversário da cidade de Mercedes. Então a gente vai fazer a abertura juntamente com o aniversário da cidade de Mercedes. E o encerramento também vai ter algum atrativo? Também, o encerramento daí no litoral provavelmente vai ser em Guaratuba, que é a última etapa, né? Em Guaratuba, encerramento. Exatamente. Então promete aí. E quantos, você acredita que a grande maioria dos municípios do Paraná estarão mandando atletas, representando? Com certeza. A gente tem atletas de vários municípios do Paraná, não só do Paraná, como do Brasil. Muitos atletas vindo de São Paulo, lá na região da Costa Oeste, alguns atletas, principalmente do futevôlei, confirmaram presença do Paraguai, da Argentina, na região da Costa Oeste. Então, de Santa Catarina, muita gente também. Então, a gente vai ter essa mistura aí de... Na verdade, seria uma estados. ideia de colocar esses jogos aí no calendário esportivo, né? Tentar ficar no calendário nacional até. Exatamente. A ideia é justamente essa, né? Esse ano a gente está tratando os Jogos de Aventura e Natureza como um piloto, né? Que é a primeira vez que está acontecendo. Mas a ideia é que a gente transforme os Jogos de Aventura e Natureza em jogos oficiais do estado do Paraná. Porque geralmente quando o atleta profissional, né? Ou até mesmo o amador vai pegar o calendário, ele olha lá, o que tem tal dia daí. Exatamente. O interessante é que esses jogos fiquem notabilizados por ser um evento lá que esteja no calendário todo ano aí do atleta. É essa a ideia. Essa é a ideia para que a gente cresça. Inclusive, vários municípios já estão procurando a gente, querendo que ser sede dos Jogos de Aventura e Natureza do ano que vem, né? E Curitiba vai ter alguma coisa aqui ou é tudo mais fora mesmo? Esse ano a gente vai fazer essas 5 etapas, né? Que são etapas porque esses municípios são municípios que têm água. São regiões, né? Não municípios, são regiões que têm água. Então a gente vai para o litoral, vai lá para a costa oeste, lá onde é banhado pelo Lago de Itaipu, lá para o Norte Pioneiro, onde tem a represa de Chavantes. E ainda ficamos devendo ainda para a região de Porto Rico, Sertanejo, lá que também tem. Então é a previsão para que a gente leve para lá os jogos ano que vem. Guarapuava também está bem interessada em levar os jogos, porque tem lá as cachoeiras de Salto São Francisco, né, que tem um potencial muito grande para fazer, para a gente levar modalidades de aventura e natureza. E para o ano que vem, teria mais alguma ação aí, porque esse segundo semestre, pelo jeito, você vai estar bem ocupado aí com esses jogos aí. E para o ano que vem aí, 2020 aí, tem alguma ação aí principal? Para o ano que vem a gente quer continuar, né, potencializar ainda mais o que a gente tem, que são os nossos jogos oficiais que comentamos aqui, potencializar os jogos de aventura e natureza, que esse ano é um piloto, ano que vem a gente quer levar os jogos ainda um pouco maior, deixar os jogos um pouco maior para o estado. E a Operação Verão, né, que a gente não está chamando de verão maior à toa, né? O verão, esse ano, a gente quer levar atividades culturais também, além de atividades esportivas, e atender todos os veranistas, não só no litoral, como nas outras regiões do estado, para aqueles veranistas, aquelas pessoas que não têm possibilidade de ir ao litoral no final do ano, a gente atender eles em seus municípios. Legal. Eu agradeço você, Thiago,
Obrigado aí pela entrevista. Eu acho que a gente falou bastante aí dessa questão do esporte no Paraná. O canal está aberto e sucesso aí nesse projeto aí dos Jogos de Aventura e Natureza. Espero que tenha total sucesso e que se firme aí durante muitos anos. Valeu, muito obrigado. E eu aproveito para convidar todos a estarem presentes na abertura dos Jogos de Aventura e Natureza, que vai acontecer em Matinhos, na rotatória na Avenida Paranaguá. Lá vai ter atrações lá para criancinha até a terceira idade. Todo mundo vai achar sua modalidade lá para brincar. Legal. E agradeço a você que nos acompanhou até agora. Uma grande semana. Boa noite e até segunda que vem.